Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos fazer um vlog depois de muito tempo. Estamos então no carnaval finalmente, vamos descansar um pouquinho e tô até com um pompom que pode ser para o carnaval, mas também porque lá fora tá tendo um maior festão e aí eu não sei como é que vai estar o áudio desse vlog ou desse trecho, né? Mas eu acredito que a festa vai durar o carnaval inteiro, então é isso. Bom, eu pensei em fazer esse vlog de leitura durante, né, o carnaval, porque geralmente é um feriado que eu uso para descansar. Eu não sou muito festeira, faz 10 anos que eu fui para o meu último bloquinho. E enfim, então vim aqui mostrar as minhas leituras, o que eu separei para ler. Eu separei então, esse livro aqui, são dois livros que eu comprei na Bienal do Livro de São Paulo e eu queria muito ler os livros da Bienal antes da próxima Bienal, né? Então eu tô assim no limite, eu não li nada da Bienal ainda, nada do que eu comprei na Bienal de 2024. Então, vamos lá, né? Eu separei aqui a Pista Negra, do Antônio Mancini. E eu nunca ouvi falar, tanto os dois livros que eu vou trazer aqui, eu nunca exatamente ouvi falar, mas eu acho que um deve ser mais popular que o outro. Esse aqui eu vi por acaso mesmo no stand da LPM, quando eu visitei, e eu achei muito interessante, e assim, é um romance policial italiano, e se passa nos Alpes italianos. Eu achei bem a vibe das Olimpíadas, né, que estamos tendo agora. E aí eu pensei, nossa, então eu vou ler esse livro aqui. Hoje eu vi, né, a Medalha de Ouro do Lucas Pinheiro e acabei de desligar ali que eu estava assistindo a Nicole Silveira. E, bom, eu vou ler a sinopse aqui para vocês terem uma noção do que é esse livro. Após se meter em uma enrascada com pessoas erradas, o subchefe da polícia Rocco Schiavone é transferido para Aosta, uma pequena cidade turística nos Alpes italianos, longe de sua amada Roma. O mal-humorado romano detesta montanhas, neve e moradores provincianos, tanto quanto despreza seus superiores e suas regras mesquinhas, mas adora solucionar um crime. Do autor best-seller Antônio Mancini, chega finalmente ao Brasil a série de livros com Rocco Schiavone, investigador que conquistou a Europa e mereceu comparações com o inspetor Maigret, de Georges Simenon, e o comissário Montalbano, de Andrea Camilleri. Bom, então, assim, eu peguei, tem outros livros dele, a LPM já publicou outros livros desse detetive, mas esse aqui é o primeiro, então eu estou muito curiosa. Eu já li adaptações em francês do Maigret, do Simenon, tipo aquelas adaptações para quem tá aprendendo a ler, quer dizer, tá aprendendo o idioma, né, e aí vai pegar um livrinho para ler. E eu lembro que eu gostei bastante, são bem pequenininhos esses que eu li. Então eu nunca li o original 100%, mas a história dos dois que eu li foram bem legais. E esse aqui do Camilleri, meu tio foi para a Itália recentemente e me trouxe o primeiro livro desse autor. Ele é muito famoso, não só na Itália, mas assim, mundo afora, né? É um dos autores de policial bem aclamados. Os italianos, no geral, eles gostam bastante de literatura policial. Pelo menos na época que eu fui lá. Aí eu vou chegar nessa época que eu fui lá, por quê? Porque eu já tô na página 40 dessa leitura aqui. E eu achei o máximo, porque... inclusive tá aqui, ó. Rocco Schiavone é um detetive único, o Camilleri falando aqui. Eu vi que esse livro ele foi publicado em 2013, que foi bem o ano que eu passei estudando italiano, na Itália mesmo, lá em Siena. Só que aqui é no inverno, né, e eu fui no verão. E eu achei muito legal, porque começa com a descoberta do corpo, né, mas essa descoberta do corpo, ela é feita por um moço que ele limpa a pista. Sei lá, trator, é um veículo, né, que eles falam, é um veículo com esteira, né, e aí ele vai limpar a pista em que as pessoas esquiam.
E ele tá ouvindo uma banda de rock italiana que se chama Ligabue. E essa banda, assim, tem uma música específica deles, né? Que é, assim, a trilha sonora da minha viagem pra lá. Então, se passa no mesmo ano que eu fui pra lá e ele tá ouvindo, tipo, a mesma banda que, assim, pra mim é o sinônimo daquela viagem. Então, assim, é muito legal, muito gostoso pessoalmente, né? Esse tipo de relação que eu já fiz nas páginas iniciais do livro. E o que acontece aqui? Acontece que tem um corpo, até o momento tem um corpo ali nessa pista que o cara tava limpando ao som de Ligabue. Ele descobre um corpo e aí não se sabe ainda, na parte que eu tô, se esse corpo era de uma pessoa que já estava morta ou se era de uma pessoa que, tipo, morreu, né? Tava ali e morreu por causa do veículo. E isso aconteceu de madrugada, então o Scavione tá super bravo, assim, tipo, que ele teve que acordar, ele não tá com sapatos próprios, eu acho que ele nem tem os sapatos próprios pra neve, aí a polícia local fica meio tipo, ai, qual é a desse romano, pelo amor de Deus, e ele fica, ai, essa galera do interior. Então, vamos ver, ele é ranzinza, é um detetive ranzinza, e estou interessada para saber mais como que esse corpo foi parar aqui, gente. Não sei, leremos durante o carnaval. E aí eu peguei outro livro, como eu já disse, que eu comprei na Bienal do Livro, que é A Vila dos Tecidos, o livro 1 da Anne Jacobs. E aí, assim, eu tinha achado a capa bonita, né? E tinha aqui essa faixa que diz: os fãs da série As Sete Irmãs, de Lucinda Riley, eu não li essa série, mas eu tenho vontade de ler. E de Downton Abbey, aí sim, gosto muito de Downton Abbey, vão se encantar com esta emocionante saga, que já conquistou, tipo, 2 milhões de leitores. E aí aqui atrás a gente tem uma mansão, uma família poderosa e um segredo obscuro. Gente, eu amo segredos e segredos de família. Então, isso aqui já me conquistou. Augsburgo, 1913. Após uma infância difícil num orfanato, a jovem Marie finalmente consegue um emprego como assistente de cozinha na imponente mansão da Vila dos Tecidos, o conglomerado têxtil que pertence à família Meltzer e é um dos mais proeminentes da indústria alemã. Ocupando o posto mais baixo na hierarquia dos criados, Marie precisa aprender a lidar com as intrigas e as disputas de egos, evitando criar inimizades ao mesmo tempo em que se impõem para conquistar respeito dos colegas. Enquanto isso, a camada mais abastada da mansão anseia pela temporada dos bailes de inverno. Catarina, a caçula dos Meltzers, está prestes a ser apresentada à sociedade e já tem até um pretendente. Mas a discreta e intrigante Elizabeth, que sempre teve inveja da irmã, pretende atrair a atenção do jovem para si. Yay! Já Paul, o herdeiro da família, é o único que prefere manter distância da agitação e se dedicar aos estudos em Munique. Depois de conhecer Marie, no entanto, ele passa a voltar para casa com cada vez mais frequência, e a amizade que nasce entre os dois poderá abalar para sempre as estruturas da vila. Eu acho que tem uns quatro romances essa série aqui. Eu não sei se eles, tipo, eu acredito que o Paul e a Marie vão virar um casal, né? Então, eu não sei se os outros livros da série vão acompanhar o mesmo casal ou se vão ser outros casais, ou o que significa isso, se é um romance de época. Eu não sei se chega a ser um romance de época, não sei se tem hot aqui, mas eu gostei muito da sinopse e achei super interessante, achei super Downton Abbey. E é isso. Falando em Lucinda Riley, eu nunca li a Lucinda Riley, mas eu comprei na Bienal também, Morte no Internato? Uma coisa assim. Eu sei, é um romance que foi publicado póstumamente, né? Mas eu acredito que seja volume único, então eu optei por conhecer a autora
por esse romance. Quem sabe dá tempo de pegar. Eu não sei, gente, eu sou muito positiva com as minhas leituras no geral. Eu sempre penso que, nossa, eu vou ler muito, e assim, acho que agora é 5 horas da tarde. Estamos na página 40 desse. Então, assim, na verdade, talvez eu nem termine a Vila dos Tecidos, né? Que ele é mais gordinho, como vocês podem ver. Esse aqui é menorzinho, né? E deixa eu deixar os dois certinho aqui. Ele é menorzinho, tanto de páginas quanto de tamanho aqui, né? E é aquela coisa, tem a diagramação do arqueiro, que às vezes leva um tempo para acostumar, né? Toda vez que eu passo muito tempo sem ler livro do arqueiro, eu tenho que me acostumar de novo, porque tudo é muito cheio de palavras, mas tudo bem. Geralmente deslancha, né, esses livros aqui, aí eu nem reparo mais na diagramação, só no começo. E a diagramação desse aqui é um pouco mais espaçada e tal, né? Então esse livro aqui talvez seja mais rápido de ser lido, talvez eu consiga terminar realmente durante o carnaval. E hoje também talvez a gente saia para jantar, porque hoje é Valentine's Day, né, o dia de São Valentim. E assim, na Rússia o Dia dos Namorados parece que é 8 de julho. Aqui é dia 12 de junho. Mas o Sava sempre esquece que o dia 12 de junho é o Dia dos Namorados aqui no Brasil. E ele sempre lembra do dia de São Valentim. Então eu falei pra ele que é melhor a gente comemorar o Dia dos Namorados nesse dia, né? Que é o dia mundial, digamos assim. Porque também talvez não tenha tantas filas nos lugares. Eu nem saio no Dia dos Namorados normal, porque assim, é impossível. E é isso, vamos ver. É legal dar uma saidinha, né? Faz tempo que a gente não sai, assim, pra jantar e tal. Só vamos ver se não vai estar muito cheio, né? Os lugares, assim, por causa do carnaval. Não é nem por causa do dia de São Valentim mesmo, né? Mas a gente vai ver. E é isso. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto com mais updates. Gente, tava super cheio, então eu fiquei sem graça de filmar, né? Ainda sou dessas. E por isso que eu coloquei as fotinhos de alguns livros que me chamaram a atenção durante esse passeio à livraria.
gente, aí eu vou começar a Vila dos Tecidos e eu vou mostrar pra vocês os meus marcadores. Isso aí é um panfleto do Museu da Guerra, aquela retratada em Guerra e Paz, que eu comprei lá no museu na Rússia, né? Aí a gente tem a Elizabeth Bennet, Draco Malfoy, Edgar Allan Poe. Temos marcadores que eu comprei em museu. São as pinturas, né, que tinha lá em exibição. Ron Weasley, eu acho que essa daí é a Charlotte Brontë, marcador que eu comprei no México, quando meu pai morava lá. Ele morou lá por um tempo. Esse é o Tolkien. Mais marcador do México, vocês vão ver que tem muito marcador do México. Aí a moda na época da Maria Antonieta, esse foi o marcador que eu escolhi para acompanhar a leitura. A Maria Antonieta ali, mais marcador do México. Esse aí é o marcador da Inglaterra, que trouxeram para mim. Mais marcador do México, essa bonequinha da sorte. Marcador de papelaria. E mais marcador de museu. Esse é um que a minha professora deu pra gente quando a gente se formou na faculdade. Marcador da viagem pra Argentina. Esse aí foi quando o meu pai foi pra Turquia. Então ele trouxe alguns marcadores lindíssimos, que ainda estão no plástico, que eu tenho dó de abrir. Mais marcador que eu peguei na Argentina. Aí, marcador da Argentina também. Argentina. Esse é o marcador que era de um blog de uma amiga minha, que ainda existe esse blog, eu vou deixar o link na descrição. Siena. Esse marcador era da minha mãe. E mais marcador de Siena também. E mais marcador da Argentina. Eu tinha alguns marcadores de livro também, eu ainda tenho alguns, mas não estão no mesmo pacote. E alguns eu jogo fora mesmo. Oi, gente, bem-vindos de volta. Vamos ver como a câmera vai se comportar, porque parece que tá meio mexendo. Ah, tá mexendo por causa do ventilador. Bom, tá muito quente aqui e é isso. Bom, vamos de atualização de leituras. Como previsto, eu terminei A Pista Negra, do Antonio Mancini, e eu estou na página 60 da Vila dos Tecidos, que é o primeiro volume de uma série de livros eu acho que é Anne Jacobs que fala, porque é alemão. Eu não sabia que era alemão antes de começar. Ela é alemã, né? A autora é alemã. E eu vou começar por esse, porque eu li pouquinho desse, né? Mas é o seguinte:
Aqui, como eu já li na sinopse, a gente tem a Marie, que ela foi criada num orfanato. E aí ela vai trabalhar na casa da Vila dos Tecidos, que é a casa do dono dessa fábrica de tecidos. E tem boatos sobre a fábrica, né? Como que os trabalhadores saem de lá, assim, com o corpo destruído, coisa que acontecia muito antigamente. A gente tem inúmeros casos sobre isso. E aí, a Marie, ela vai dar, por enquanto, essa perspectiva dos empregados da casa. Ela entra como assistente da cozinheira, né? A gente também tem uma parte que é a parte das duas irmãs, que são as filhas do dono da fábrica, né? O senhor Johann Meltzler. Acho que é Johann Meltzler. Essas duas meninas, elas são bem jovens. A mais nova tem 17, vai se iniciar aí na sociedade. E a mais velha, eu acho que é só um pouco mais velha. Ela deve ter uns 20 anos, 21. E a mais velha, ela é bem invejosa. Ela tem talvez até uma perspectiva distorcida de si mesma, mas o fato é que a irmã mais nova é uma beldade e acontece que a irmã mais nova, existe um boato de que a irmã mais nova está atraindo o jovem pelo qual a irmã mais velha está interessada e acredita que se tornará esposa dele, né? E vai haver uma treta aqui entre essas duas irmãs. Esse livro aqui, realmente, como a gente leu na fitinha que eu já tirei, já até joguei fora, inclusive, é para os fãs de Lucinda Riley, que eu ainda não li, e para os fãs de Downton Abbey. E assim, realmente é muito parecido com Downton Abbey, essa dinâmica familiar, por enquanto, e também a dinâmica dos empregados da casa. Assim, a gente tem a cozinheira, a gente tem a Marie, que seria tipo uma Daisy, que é a principal empregada, né, a líder, a chefe, na verdade, de todos, tirando, claro, os donos da casa. A governanta lembra muito uma personagem de Downton Abbey específica, que exerce a mesma função também. Lá no Downton Abbey, eu esqueci o nome dela, eu lembro de um outro nome dela, mas eu não posso falar, porque é spoilers, para quem não assistiu a série. Então, essa parte é interessante, é boa para matar saudade, para quem é fã. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que lembra Downton Abbey, também lembra, tem umas partes, né? Essa relação da vila, dos tecidos, né? A fábrica de tecidos em si lembra muito as questões de Norte e Sul, por exemplo, da Elizabeth Gaskell. E a Marie, ela vem de um orfanato, e no orfanato, quando ela era bem jovenzinha, ali nos seus 13 anos, agora eu acho que ela tem 19, mas quando ela, 5 anos antes, né, ela tinha uma melhor amiga, e essa melhor amiga era doente, então isso me lembrou muito Jane Eyre. Então, a Anne Jacobs, ela vai beber de várias fontes aqui. E por enquanto eu tô gostando muito dessa leitura. É aquela leitura para você curtir, sabe? Para você relaxar. É um cozy livro, né? E aí a gente tem a Pista Negra, que é menorzinho. E ele é um romance policial. E ele é um romance policial no estilo bem tradicional. A gente tem uma morte aqui. Um homem foi assassinado e o corpo dele foi esmagado por um veículo, né? Que limpa lá as pistas de esqui, que se chama Gato. Eu já falei disso, que é a sinopse do livro. E aí a gente tem esse policial, que é o subchefe da polícia da região de Aosta. E ele veio de Roma e ele vai investigar o crime. E ele é super grosso. Ele é mega grosso e todo mundo ali fica até meio chocado com a grosseria dele. E ele também é muito cabeça dura. Ele me lembrou muito, inclusive, um amigo italiano que eu tenho. Ele não é tão grosso, meu amigo não é tão grosso assim. Mas esse
cara, o Schiavone, o Rocco Schiavone, ele tem um problema, que ele usa os sapatos errados na neve, e os pés dele estão quase congelando ali, tipo, as unhas estão pretas, e todo mundo fica meio tipo, por que você tá usando o sapato errado? Que é tipo um sapato de couro, assim, de escritório. E aí, era pra ele usar o sapato certo. E ele fica assim, não, porque eu não quero parecer um palhaço. Então ele tem esse lado orgulhoso dele, né? E aí me lembra muito esse meu amigo, porque quando a gente se conheceu, a gente estava na Irlanda e estava no inverno. E ele era a única pessoa que não estava usando luvas. Tipo, e aí você ficava assim, mas por que você não tá usando luvas? Aí ele, ai, eu não quero parecer um idiota, só idiota tá usando luvas. E eu fiquei assim, aham. Então aqui, esse Schiavone é igualzinho. Então acho que todo mundo que tá usando o sapato certo ali é um idiota. E aí, assim, o único a sofrer é ele mesmo. O crime é muito interessante. As pistas que são deixadas aqui, como eu disse, é um romance policial tradicional. Então, todas as pistas que levam ao culpado estão aqui. Isso é ótimo, porque aí não fica aquela coisa meio sem pé nem cabeça, né? Às vezes você lê um negócio, um thriller, normalmente americano, e assim, você tá curtindo a história, você tá curtindo o mistério, mas quando vem a resolução de tudo, a explicação de tudo, nem tudo que tá na explicação tá no livro, né? Tá na história. E uma das regras do romance policial é que todas as pistas estejam ali, tipo, não é para você esconder nada do leitor. E esse aqui ele segue então essa fórmula. E é muito legal a resolução, eu não adivinhei quem foi. Aqui a gente vai ter novamente, quem assistiu a minha resenha de Krampus, vai ele se lembrar de que eu falei que Krampus com certeza foi um livro escrito por um homem, que a gente tem esses tipos de livro que, assim, você vê claramente que se tiver um autor anônimo, você vai saber que foi um homem, e você pode saber em outros livros que foi uma mulher. Então, esse aqui também. Se o Antônio Mancini virasse anônimo, ele com certeza, a gente com certeza saberia que ele é um homem. E isso vai, geralmente, tanto pelas atitudes das personagens masculinas, né, que são bem macho, quanto também a forma como as mulheres são vistas, né? E sim, o narrador e o próprio Schiavone e outro personagem masculino, o Sebastiano, eles vão sexualizar bastante, eles vão olhar as mulheres julgando as belezas delas e tudo mais. Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de coisa, porque uma das coisas interessantes de se ler livros é entender as mentes de outras pessoas e é interessante ver as perspectivas dele e tudo mais. E, gente, não tem jeito, tá? Para homens, as mulheres são sim sexualizadas e é isso. Então, se você tem problema com esse tipo de livro, aí eu não recomendo exatamente essa leitura, mas é bem legal. A história é bem legal, o que o livro se propõe como policial tá ótimo. E é interessante, como eu disse, se passa em 2013 e tem um momento que ele assiste America's Next Top Model com a esposa dele. E eu amava esse programa. E eu achei bem legal. Claro que ele julgou todo mundo, inclusive ele julgou todas as participantes, falou que todas eram feias, mas assim... é ele se achando, e assim, a amante dele, inclusive, vai ter um momento que falou assim, você não pensa em ir pra uma academia, não? Porque tá ficando meio fora de forma. Então, assim, você vê que o autor, apesar de não dar voz tanto para as mulheres, assim, enquanto narrador, tem um momento que ele dá sim. E é bem cru, sabe? Tipo, a amante falando assim, gente, ele é um lixo, tá? Ele é um lixo e ele precisa ir pra academia. Então, esse é um exemplo muito interessante. Eu não conheço o autor, obviamente, como pessoa, não vi entrevista nenhuma como ele, mas o fato dele conseguir fazer esse deslocamento entre as personagens, mesmo sendo um narrador em terceira pessoa, mostra que ele tem sim essa capacidade e que a gente nunca deve confundir o narrador e as personagens com o autor em si.
E por enquanto, nesse caso aqui, é isso. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu acho que eu avalio os meus livros por questão de gênero, por questão de proposta e tudo mais. E dentro do gênero dele, eu acho que ele é, assim, 5 estrelas. Então, vamos ver como é que vai ser aqui a Vila dos Tecidos, se ele também atinge a proposta dos gêneros dele, né? Eu não sei ainda se é se é um romance de época ou se é uma espécie de romance histórico, uma ficção histórica. Não é exatamente histórico porque eu acho que as personagens não existiram, né? Então talvez seja um romance de época mesmo. Bom, quando eu terminar esse livro aqui, vocês vão saber, seja pelo Lidos do Mês, seja por uma resenha específica, seja pelos dois. Então, veremos. E aí a gente conversa. Se você já leu um desses 2 livros, me conta. E eu espero que vocês tenham aproveitado aí o carnaval. Aqui foi uma delícia. A gente saiu no começo e depois ficou mais em casa. E eu acho ótimo. Até porque eu sou uma pessoa que trabalha presencial. Então, eu adoro ficar em casa quando eu não tenho outros compromissos, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir a esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha e comente aqui. Tchau, tchau!